E aí galera, tudo massa? Vamos em mais uma reunião do projeto E aí Vamos Refletir. Esse é o nome do nosso canal lá no Instagram, do nosso canal lá no YouTube e da nossa página no Instagram, tá certo? Então quem ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá. E quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, também segue lá. Aproveita para curtir, aproveita para comentar e principalmente compartilha. Compartilha o conteúdo, faz chegar a quem não tem oportunidade. Vou voltar a repetir, aqui nós não somos um cursinho para concurso. Aqui nós somos um projeto social. Que teve a primeira etapa com vídeos mais curtos que falavam sobre diversos temas como direito, história e política, que já estão lá no canal do YouTube. E a partir da segunda fase trabalha dicas para concurso público e reuniões, aulas que a gente vai trabalhar os temas de direito constitucional e direito penal inicialmente, e quando terminarmos as matérias vamos trabalhar direito administrativo, direito processual penal e legislação específica. Sempre trabalharemos pelo edital que cobra mais. Então, só para explicar e ficar claro, se o edital que cobra mais, no caso, para analista ou técnico de um tribunal for constitucional, a gente trabalha o mais constitucional e acaba abarcando menos. Por exemplo, aqui cai para uma polícia civil, certo? Aqui cai para uma PM. Se a matéria que for mais cobrada no direito penal for agente da Polícia Civil, escrivão da Polícia Civil, for mais matéria do que técnico ou analista judiciário, a gente trabalha a matéria da Polícia Civil e assim por diante. Beleza? O nome do nosso projeto E aí Vamos Refletir. Nós hoje vamos para a nossa segunda reunião e provavelmente vai dar tempo de já entrar também na terceira reunião. Tranquilo? Vamos lá, matéria de direito constitucional. Na aula passada, a gente introduziu o tema do direito constitucional. Nós vimos que o direito constitucional é o ramo do direito que estuda dois temas: a estrutura, o funcionamento e a organização do Estado e os limites ao poder do Estado, direitos e garantias fundamentais. Nós estabelecemos os diversos conceitos de Constituição e também trabalhamos questões relativas à classificação das Constituições, beleza? Também iniciamos a falar de como é que se divide a Constituição Federal, de todos os seus títulos, o que nós vamos trabalhar, e também falamos de poder constituinte originário, poder constituinte derivado. O derivado a gente falou do reformador, falou do revisor e também do decorrente. Também falamos do difuso supranacional e terminamos a aula falando de eficácias, normas de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Feita a rápida revisão da primeira reunião, passemos para a matéria da nossa segunda reunião. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o título 1 da Constituição Federal de 88. Nós vamos trabalhar os princípios fundamentais. Vamos rapidamente ver o preâmbulo, que é o que estabelece a finalidade do texto constitucional, e depois vamos trabalhar do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal. Se chama Princípios Fundamentais. Quando a gente terminar essa reunião, a reunião segunda, talvez ainda na data de hoje, dê já para a gente entrar na reunião 3, mesmo ainda sendo na data de hoje, onde a gente já vai entrar na teoria geral dos direitos e garantias fundamentais e, dando tempo, a gente também já vai trabalhar o direito à igualdade em suas facetas e o princípio da legalidade também em suas facetas. Beleza? Vem comigo. Direito constitucional, e aí vamos refletir. Lau é meu nome, é como me chamam. Reunião 2, preâmbulo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o preâmbulo, certo? O preâmbulo é aquilo que o constituinte coloca dizendo qual vai ser a finalidade do texto constitucional. Aqui nada mais é do que um resumo do constituinte para dizer o que é que vai ser trabalhado e o que é que não vai ser trabalhado na Constituição Federal. Pois bem, observe logo de cara, e aí remete a gente para a aula 1, tá certo? A reunião 1, preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Já te liga que a gente viu na aula passada. Existem quatro tipos de classificação quando diz respeito ao modo de elaboração da Constituição. Nós vimos que quanto ao modo de elaboração da Constituição, nós podemos ter quatro tipos. Nós vimos que pode ser promulgada, outorgada, cesarista e pactuada. Lembra lá? Ajuda, vem comigo. Então, quanto ao modo de elaboração da Constituição, a Constituição pode ter quantas classificações? 4. Quais são elas? Promulgada, outorgada, cesarista e pactuada. A cesarista e a pactuada a gente já explicou na aula passada, não vamos perder muito tempo com ela, porque já foi explicado, está lá no vídeo. Mas lembra que eu disse que a outorgada é aquela que é imposta
E lembram que eu disse que a democraticamente, aquela que o povo elege uma Assembleia Nacional Constituinte, que em nome do povo faz a Constituição, ela é promulgada? Pois bem, logo de cara o Constituinte diz no preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Então logo de cara ele já diz que tipo de Constituição é essa. A Constituição de 88 é uma Constituição outorgada, ou como ela é uma Assembleia Nacional Constituinte que veio de representantes do povo, ela é promulgada. Então ela é promulgada para instituir um Estado democrático. Aqui é a chamada democracia burguesa, a democracia capitalista, mas é uma democracia. Significa o quê? O Estado democrático. Significa que vai haver votação, significa que essa votação vai fazer com que haja uma eleição para mandatos temporários, seja no executivo, seja no legislativo. No judiciário se entra para o concurso público e o processo seletivo só se dá a partir do 2º grau. Tranquilo? Mas aqui vem logo de cara Estado democrático. E mais interessante ainda do Estado democrático, quando se fala em Estado democrático, meio que de forma indireta, você também aqui trabalha questões relativas à forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Nós vamos ver, certo? Nós vamos ver lá em direito administrativo a questão da forma de Estado, a questão da forma de governo e a questão do regime de governo. Mas eu já vou adiantar para vocês. Quando se fala aqui em Estado democrático, estamos falando primeiramente, indiretamente, da forma de Estado. Existem duas formas de Estado existir. Estado aqui é no sentido de país, com E maiúsculo. Existem duas formas de existência do Estado. Existem duas formas de existência do país. São eles, forma de Estado republicana e forma de Estado, falei besteira, forma de Estado federativa e forma de Estado unitária. Forma de Estado federativa e forma de Estado unitária. A gente vai trabalhar isso em direito administrativo, é um tema específico, mas eu já estou adiantando para você. Eu estou te dizendo que enquanto nós estamos trabalhando o tema forma de Estado, nós temos quantas classificações? Quantas classificações? Duas. Ela pode ser, vamos lá, federativa ou unitária. Ela pode ser federativa ou unitária. Federativa é aquela que existe uma descentralização política administrativa. União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Cada um com sua auto-organização, cada um com sua auto-legislação, cada um com sua competência estabelecida na Constituição Federal. Isso a gente vai ver a partir do artigo 18 na organização do Estado. Mas já de cara, estou te adiantando o tema do direito administrativo, que indiretamente tem a ver com o Estado democrático, que a forma do Estado é gênero que tem duas espécies. Ela pode ser federativa ou unitária. Na federativa tem descentralização política administrativa, União, Estados, Federal e municípios. Unitária, não existe descentralização administrativa. Um exemplo de Estado unitário é o Uruguai. Não há descentralização administrativa lá no Uruguai. Aqui no Brasil há, logo, a forma de Estado brasileiro é federativa ou unitária? Federativa. Beleza. Saindo de forma do Estado, aqui também indiretamente trabalhando aqui, forma de governo. A forma de governo ela pode ser republicana ou monárquica. A forma de governo pode ser republicana ou monárquica. A forma de governo ela pode ser quantas? Duas. Republicana ou monárquica. Monarquia aqui no Brasil nós tivemos, de 1822 a 1889, monarquia, de 1889 em diante nós somos uma república. E a nossa Constituição de 88 também é uma república, logo nós, enquanto forma de governo, somos uma forma de governo republicana. Enquanto forma de Estado, nós somos uma federação, enquanto forma de governo, nós somos uma república. Já vou te adiantar também uma matéria de direito administrativo, mas quando eu falo em Estado democrático, indiretamente tocando o tema, é a questão do sistema de governo. No que diz respeito ao sistema de governo, pode ser presidencialista ou parlamentarista. Pode ser presidencialista ou parlamentarista. Então, o sistema do governo tem quantas hipóteses? Duas. São eles, presidencialista ou parlamentarista. Nós já tivemos parlamento no Brasil, em duas vezes na história. Parlamento chamado Parlamento das Avessas, lá no período regencial, né, antes do Dom Pedro II assumir, por causa da menoridade dele, e quando Jango, que era vice de Jânio em 61, não pôde assumir porque os militares não deixaram, impuseram um período pequeno de um sistema de governo parlamentarista. Mas depois Jango chamou um plebiscito e o povo quis ele como presidente. Então voltamos ao presidencialismo. Então, de 1889 para cá, tirando esse pequeno período, enquanto sistema de governo, nós somos presidencialistas.
especialista. Elegemos o presidente e não o primeiro-ministro. Dando continuidade, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático promulgado, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Calma, calma, calma. Vamos por partes. Aqui, ó. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais. Onde é que vão estar os direitos sociais? Os direitos sociais, a gente vai ver daqui a pouco, que é a espécie do gênero dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos ver que direitos e garantias fundamentais são um gênero que tem 5 espécies. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Então vamos adiantando uma coisa que a gente já vai ver, mas serve para você entender aqui. Direitos e garantias fundamentais são um gênero que tem quantas espécies? Sim. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direito à nacionalidade e direitos políticos. Quando ele fala de direitos sociais, ele está falando do artigo 6º até o artigo 11 da Constituição. Por exemplo, educação, saúde, moradia, lazer, direitos trabalhistas, tranquilo? É isso que é direitos sociais. Individuais são os que estão no artigo 5º. Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, direito à propriedade. E ele aqui diz, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Esse ponto aqui é importantíssimo, meu querido. Sociedade fraterna é aquela que tem solidariedade. É você ser solidário com o próximo. É aquela que você se coloca no lugar do próximo. É aquela que você vê alguém passando fome e sente a fome que ele está passando. Estou falando metaforicamente. Estou falando no sentido que você vê se alguém não deu comer, você tem que sentir isso também. Se possível, vá lá, ajude, contribua. Ou de uma forma individual, ou de uma forma coletiva. Isso é fraternidade. Isso é solidariedade, meu amigo. Isso está no nosso direito constitucional, logo de cara, no preâmbulo. Aí continua. Aí eu vou para um tema também bem interessante. Pluralista. Significa, eu já disse a vocês, que enquanto aspecto ideológico, a nossa Constituição pode ser 2 espécies, ortodoxa e eclética. E nós vimos na primeira reunião que nós somos uma Constituição de caráter eclético. E por consequência de ter caráter eclético, tem vários tipos de pensamento. Então ela é plural no sentido que deve respeitar os mais diversos pensamentos da sociedade. E continuando, sem preconceitos. Aqui é o lugar perfeito para a gente falar o que tem que ser falado. Meu amigo, preconceito em pleno século XXI, respeita o próximo. Sejas o que tu for, sejas o que tu pensa que és, mas respeita o próximo. Se você é branco, respeita o negro, respeita o pardo, respeita o índio, certo? Se você é homem, respeita a mulher. Se você tem uma orientação sexual heteroafetiva, respeita quem tem uma orientação sexual homoafetiva. Se você tem uma identidade de gênero cis, respeite quem tem uma identidade de gênero trans. Se você é evangélico, respeite quem é católico, respeite quem é do candomblé, respeite as religiões de matrizes africanas, porque isso aqui está na nossa Constituição. Ela diz já desde cara no preâmbulo, sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Aí o preâmbulo já está adiantando um tema do artigo 4º que a gente vai ver daqui a pouco. O Brasil nas suas relações internacionais. Já vou te dar uma dica, um bizu de cara que sempre cai em concurso. Sempre cai em concurso, quando eu digo assim, eu já vi algumas vezes, a seguinte pergunta: o Brasil pode declarar guerra a alguém? A resposta está no artigo 4º, que a gente vai ver daqui a pouco, mas já está de cara no preâmbulo. Solução pacífica das controvérsias. O Brasil só pode reagir a uma agressão externa. Jamais declarar uma guerra. Está aqui e vai estar lá na frente. Promulgamos, volta a falar que é uma Constituição promulgada, sob a proteção de Deus. Apesar de ter sob a proteção de Deus, lembremos que nós somos um Estado laico. Beleza? Não há uma religião oficial.
A única Constituição da história do Brasil que tinha uma religião oficial é a de 1824, como nós vimos, a de Dom Pedro I, e era a religião católica. De 1891 para cá, todas as constituições são laicas. O Estado é laico, melhor dizendo. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, logo de cara, no preâmbulo, ele já trouxe um bocado de coisa, né? Um bocado de finalidade. Fica a pergunta, para a gente depois dizer, e aí, vamos refletir. Será que isso tudo tem se aplicado na sociedade? Será que é o desejo do Constituinte que tem se aplicado na sociedade? Ou será que a gente, enquanto sociedade, a gente está bem distante disso? E aí, vamos refletir. Mas vamos refletir e continuar. Porque os cães ladram, mas a caravana não para, como dizia o poeta, e vamos embora. Preâmbulo é onde se encontra a finalidade da Constituição Federal, e perceba que o Constituinte estabeleceu que a nossa Constituição é promulgada, que vivemos num regime democrático e que visa garantir um conjunto de direitos e garantias fundamentais. Título 1, a matéria inicial de hoje, dos princípios fundamentais. Aqui, o Constituinte estabelece as diretrizes, os valores norteadores de nossa sociedade e de nosso Estado. Galera, muita gente vacila aqui. Muita gente confunde fundamento com objetivo fundamental. E a gente aqui vai aprender um bizu para nunca mais confundir. Fundamento de objetivo fundamental. Tá certo? Primeira dica, primeira diferença de fundamento para objetivo fundamental. O artigo que ele se encontra na Constituição. Fundamento está no artigo 1º. Objetivo fundamental está no artigo 3º. Existem diferenças entre fundamentos e objetivos fundamentais na nossa Constituição da República? Sim ou não? Sim. Sim? Sim ou não? Sim. São algumas diferenças. A primeira é de cara, facilzinho. Está no artigo em que ela se encontra. Os fundamentos estão no artigo 1º. Os objetivos fundamentais estão no artigo 3º. Primeira dica é essa. Segunda dica para você diferenciar os fundamentos dos objetivos fundamentais. Fundamento é de onde a gente parte. É aquilo que nos norteia. De lá para cá. Artigo 3º, objetivos fundamentais, é onde nós queremos chegar enquanto sociedade. Então aqui eu estou te dando a segunda diferença. Olha para mim, presta atenção. Fundamento para objetivo fundamental. Primeira diferença, os fundamentos se encontram no artigo 1º. Os objetivos fundamentais no artigo 3º. Segunda diferença, os fundamentos é onde nós queremos chegar enquanto sociedade, ou os fundamentos é de onde nós partimos enquanto sociedade. Enquanto partimos. Eu tenho que, uma hora dessa, eu estou morgando. Ei, fundamento é onde eu parto ou onde eu quero chegar? E onde eu Eles estão no artigo 1º. O artigo 3º, os objetivos fundamentais é onde eu quero chegar. Artigo 3º. Beleza? Dando continuidade, lembrando, eu estou dizendo para vocês que tem uma diferença entre fundamentos e objetivos fundamentais. A primeira diferença entre fundamento e objetivo fundamental é fundamento está no artigo 1º, objetivos fundamentais estão no artigo 3º. Fundamentos é de onde nós partimos, objetivos fundamentais é onde nós queremos chegar enquanto sociedade. Outro bizu para facilitar a tua vida, o número de incisos que tem em cada um. No fundamento são 5 incisos. Nos objetivos fundamentais, são 4 incisos. Então é outra dica para tu lembrar. Vamos lá comigo? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quantos são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Sim. Quantos são? Sim. Quais são? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Então, fundamentos são 5, os objetivos fundamentais a gente vai ver que são 4. Outra diferença. Vamos lá, de um por um. Só falando aqui sobre o caput do artigo 1º. Caput, para quem não tem conhecimento, caput é a cabeça do artigo, é o que está no texto principal logo depois do artigo. Então, o caput aqui, ele diz união indissolúvel de estados e municípios, só reforça aquilo que a gente vinha falando, né? Que a forma de Estado brasileiro é uma forma de Estado federativa e não unitária. Beleza. Primeiro dos fundamentos da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição de 88. Soberania. A soberania é um dos elementos formadores da teoria geral do Estado.
Quando o cara vai começar a estudar direito, no primeiro período, ele estuda algumas matérias como filosofia, sociologia, economia, introdução ao estudo de direito, mas também estuda TGE, Teoria Geral do Estado. E lá na Teoria Geral do Estado, diz que para que exista um Estado, um país, Estado com E maiúsculo, um país, é necessário que tenha a presença de 4 coisas. É necessário que você tenha território, povo, soberania e finalidade. Então a soberania é um dos elementos do Estado, o Estado no sentido de país. E o que seria a soberania? É o seu poder ilimitado de estabelecer as regras para dentro de sua ordem jurídica. E ao mesmo tempo é o poder de não se submeter a nenhuma outra nação estrangeira, a nenhum outro país. Aí eu pergunto para você, não estou querendo aqui entrar em política, mas vou ter que fazer essa pergunta. Se eu entrar em política, me desculpe, não vou citar nomes, mas me desculpe. Eu pergunto, presidente que bate continência para a bandeira americana não está respeitando o princípio fundamental da soberania. Ele tem que bater continência para a bandeira brasileira. Se bate para a bandeira americana, ele já desrespeitou o inciso 1º do artigo 1º, que é a soberania. Poder ilimitado da ordem jurídica interna e no que diz respeito à ordem jurídica externa, de igual para igual. Nunca ficar se submetendo a nenhum outro país. Segundo ponto, cidadania. A gente vai ver cidadania quando a gente for ver o 4º elemento dos direitos e garantias fundamentais. Vocês me disseram que direitos e garantias fundamentais são um gênero que tem 5 elementos. Direitos individuais, coletivos, sociais, nacionalidade e políticos. Na verdade é o 5º. Quando a gente for ver os direitos políticos, lá do artigo 14 até o artigo 17, a gente vai ver que lá está a cidadania. Qual é o conceito de cidadania? De uma maneira bem simples. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. É a capacidade de votar e de ser votado. Só que alguns autores vão mais além. Não é apenas a capacidade de votar e de ser votado. É a capacidade de exigir que o Estado se mantenha dentro do ordenamento jurídico. É a capacidade de cobrar dos políticos que foram eleitos aquilo que estava na plataforma de campanha. Então a cidadania ela vai além da capacidade eleitoral ativa, além da capacidade eleitoral passiva, além do direito de votar, além do direito de ser votado. A cidadania também é o direito de você cobrar o que foi prometido em campanha para você. Dando continuidade, terceiro, dignidade da pessoa humana. Quando a gente entrar no direito à vida, lá nos direitos e garantias fundamentais, que eu já acho que já será na próxima reunião, a gente vai ver que a vida se divide em 3 subespécies. O direito à vida se subdivide em 3 subespécies. Direito a nascer, direito a ter uma vida digna e direito a nascer, direito a uma vida digna. E qual é o terceiro elemento do direito? De manter-se vivo. Exatamente, me ajudou, tinha esquecido. Tá vendo como é bom ter aluno em sala? Não, aqui tinha travado, tinha dado uma travação aqui. Muito bem, pois bem, a dignidade da pessoa humana diz que o Estado não pode atentar contra a vida nem contra os aspectos físicos, morais e psicológicos da pessoa. Isso é um fundamento. Meu irmão, isso aqui não é onde a gente quer chegar, não. Isso aqui é de onde a gente parte enquanto Estado. Enquanto a gente parte enquanto sociedade. E não é lá o que está dizendo. É o artigo 1º da Constituição. 4º fundamento. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui, infelizmente ou felizmente, eu tenho que novamente entrar em política. Meu querido, fique tranquilo. O mais perto que o Brasil chegou de um país socialista foi quando jogou contra a União Soviética em 1958. Foi. Meu irmão, tira isso da cabeça. Esse medo, vocês têm um medo danado. Meu irmão, não podemos, de acordo com a Constituição de 88, sermos um país socialista. Podemos se fizermos uma Constituição revolucionária. Uma tomada de poder pela classe trabalhadora. Não estou pregando isso. Um outro poder originário, Não, na verdade, observa, lembra quando a gente viu o poder constituinte, a gente tem um histórico, que é o primeiro, e todos os outros são chamados de revolucionários. Então, isso poderia ocorrer se houvesse aí eu não chamaria de golpe, aí seria revolução. Uma revolução. Mas sem ser revolução da marxista-leninista, seja qual seja a tua tendência, isso é impossível dentro da Constituição de 88. Por um simples motivo. Está logo aqui, ó. Livre iniciativa. A livre iniciativa é a demonstração que o Brasil, enquanto Constituição de 88, tem como um dos seus fundamentos ser um país capitalista. Não é o Estado que vai reger as relações de trabalho.
O Estado, no máximo, vai poder controlá-las ou interferir pela via horizontal. Teoria da eficácia horizontal que eu falo depois. Mas não vai, porque é a livre iniciativa. E os valores sociais do trabalho aí, né? E aí os valores sociais. Exatamente. De um lado a livre iniciativa e do outro lado os valores sociais do trabalho. Pois é, mas aqui os valores sociais do trabalho é exatamente as regras que estão lá no artigo 7º e diante da Constituição Federal. Quais são os valores sociais do trabalho? Que a relação de empregador e empregado é uma relação horizontal. Parece até difícil entender isso. Mas é uma relação horizontal. Por quê? Porque ela decorre do direito trabalhista ou do direito civil de prestação de serviço, fecha-se um acordo, um contrato de trabalho horizontal. O direito constitucional, em tese, é um direito público, a gente já viu isso. Mas ele é um direito público que ele pode sim interferir nas relações horizontais. Como? Nas regras e nos limites previstos no artigo 7º da Constituição. Então lá vai ter limite. Por exemplo, o cidadão, lá do artigo, o cidadão não pode abrir mão de sua hora extra. No contrato de trabalho, não. Não pode. Aviso prévio, 13º, artigo 8º, 9º, 11º, direito à greve. Ele não pode, não, assina aqui, meu irmão, você está sendo contratado, mas tem que abrir mão do 13º, das horas extras, do adicional noturno, vai trabalhar à noite, do direito à greve. Você não pode abrir mão, por causa dos valores sociais do trabalho dentro do sistema capitalista. Mas aí, maestro, aí veja só, aí o sistema, ele é capitalista, mas é social-democrático, por causa da livre iniciativa do trabalho, não é isso? Aí entra no debate de social-democracia, na minha opinião, aí a gente foge do mundo jurídico, camarada Douglas, e entra no mundo do debate político e ideológico. Né? Porque social-democracia é uma espécie de capitalismo que se diferencia do capitalismo liberal ou neoliberal. Mais humano. Né? O capitalismo liberal ou neoliberal é aquele do Estado mínimo, o Estado de polícia. Quem quiser ver algo sobre isso, assista a nossa aula de história que vai ser postada também lá no nosso canal do YouTube, que eu já gravei no domingo, beleza? Então eu vou falar disso lá, que o Estado liberal é o Estado de segurança pública, o Estado de polícia, o Estado mínimo, ou seja, só serve para garantir a propriedade particular. Não garante educação, não garante saúde. O Estado social-democrata que surge com Keynes, pós-crise de 29, presidente Roosevelt lá nos Estados Unidos, aí sim começa a haver intervenção do Estado na economia. Aqui no Brasil a gente teve exemplo de governo neoliberal. E eu expliquei isso lá. Vai lá olhar. FHC, Collor, pouco tempo, mas Collor, Itamar. De Lula em diante é social-democracia. É um governo capitalista reformista. Social-democracia. Aí eu também já vou desmistificar uma coisa. Aí eu estou falando de direito, mas vocês me forçam a falar de política. Lula não é comunista, meu filho. Lula, o PT não é comunista. O PT tinha, eu nem sei se tem, uma tendênciazinha socialista dentro dela. Mas uma tendência bem pequenininha. Eu nem sei se ainda continua existindo. Não é. Eles querem reformar por dentro do capitalismo. Então, eu estou desmistificando muita coisa nessas aulas, né? Um dia desse eu desmistifiquei que a Venezuela era comunista, eu expliquei que ela era, no máximo, um bolivarianista dentro do capitalismo, e assim continuemos. Vamos lá. Mas isso aí, já partindo do prisma constitucional, isso aí é por causa que a gente, de certa forma, copiou um sistema germânico, né? Europeu, né? Que é assim... Você está falando aí de civil law e common law. Né? Você está indo para esse debate de onde é que a gente vem. Mas vamos lá, quinto e último fundamento para a gente fazer aquela revisão e lembrar, fixar técnica quais? Pluralismo político. Diferentemente de alguns países do mundo que só existe um partido, países de esquerda e de direita. Diferentemente da época da ditadura militar que só permitia essa existência de Arena e MDB. E aí eu não considero pluralismo político. Por que eu não considero pluralismo político? Porque você tinha o Arena, que era do governo, e o MDB, que era a oposição que o governo consentia. De 88 para cá, não. Nós temos vários partidos. Da esquerda revolucionária, PSTU, e aí entra no debate dos Estados Unidos, da PCB, UP, certo? Passando pela social-democracia, PT, PSDB, PDT, que é centro-esquerda. Isso eu também falei num dos vídeos. Eu assisti meus vídeos, pô. Senão a gente fica falando isso pelo direito. Tá lá, eu falei disso. A galera do Centrão, eu expliquei o que era o Centrão. Aí perguntei, existe partido de extrema-direita no Brasil? Ou o PL foi alugado por uma extrema-direita? Vai lá pro vídeo, vamos botar pro direito. Quinto, pluralismo político. Existem diversos partidos e diversos posicionamentos ideológicos. Tranquilo? Então vamos lá. Eu estou dizendo a você que fundamento é a mesma coisa de objetivo fundamental ou fundamento é diferente de objetivo fundamental? Participe comigo. Igual ou diferente? Diferente. Vamos, a gente já viu algumas diferenças. Primeira diferença, o artigo. Qual é o artigo que estão os fundamentos? Artigo 1º ou artigo 3º? Primeiro.
E os objetivos fundamentais? Artigo? Terceiro. Segunda diferença. Fundamentos é onde a gente quer chegar ou de onde a gente parte enquanto sociedade? Vai. De onde a gente parte. Objetivos fundamentais é onde a gente quer Chegar. Terceira diferença, terceiro bizu. Quantos são os fundamentos que estão no artigo 1º? Quantos são? 5. Só para memorizar e ajudar quem está em casa, quais são os 5? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. Aí vem o parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Tem duas coisas que eu quero falar aqui. Quando ele diz, mais uma vez, que todo o poder emana do povo, ele está dizendo que o povo elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte. E mais uma vez ele está dizendo, eu acho que é por causa de 67, né? Da Constituição de 67, que era uma Constituição outorgada, imposta. Eu acho que o Constituinte de 88 quis repetir várias vezes que não é outorgado, é promulgado. Isso aqui ele está repetindo que é promulgado. Agora, o que interessa é aqui, meus queridos, hoje só temos que dar aqui. Aqui, ó. Todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Isso aqui é a espécie de democracia que nós temos no Brasil. Existem 3 tipos de democracia. Quer dizer, tem doutrinadores que trazem mais, mas eu vou simplificar. Existem três tipos de democracia dentro do aspecto político. 3 tipos. Direta, semidireta e indireta. Direta, semidireta e indireta. O que é indireta? É aquela que a gente tem nos Estados Unidos. Lá eles não votam diretamente para o presidente. Eles elegem um delegado ou um superdelegado que elege o presidente. Então é indireta. Direta, a Suíça. Lá na Suíça, eles debatem praticamente tudo da sociedade deles. Votação direta no que querem. Vocês querem isso aqui ou isso aqui? Isso é muito fácil. Muito fácil não. É mais fácil ocorrer em países de uma pequena extensão territorial e com uma pequena população. Imagina todo dia aqui no Brasil a gente tem que discutir 3, 4 temas. Seria legal, mas para viabilizar seria bem difícil. Então, ó, direta e indireta. E o Brasil? Semidireta. Por que semidireta? Porque em parte vocês elegem diretamente os membros do poder executivo e legislativo, direta. Certo? Mas vocês também se utilizam de técnica, aí você votando entra no conceito de indireta. E direta, plebiscito, referendo, iniciativa de lei popular. Quando o povo manda uma iniciativa de lei popular, é democracia direta. Quando o povo participa de um plebiscito, democracia direta. Referendo, um exemplo de plebiscito que a gente teve, Estatuto do Desarmamento de 2004. Foi um plebiscito. Como é que vai ser a questão das armas? Pode, não pode? Plebiscito. Então aqui a gente tem a democracia semidireta. Vamos adiantar porque o tempo urge. Vamos passar aqui para o artigo 2º. Antes dos comentários. O artigo 1º, a forma de governo como republicana, mandatos temporários e em regras eletivos, e a forma de Estado, federalismo, descentralização política administrativa, o que eu já expliquei no início da aula. Nesse ponto, estabeleceu que o federalismo ocorre pela união indissolúvel de Estado, Distrito Federal e municípios. Após, estabeleceu os seguintes fundamentos, de onde partimos quanto Estado e sociedade. Também já explicados, então eu não vou ler, né? Se é para ler, o cara lê em casa. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Vamos para o artigo 2º. Artigo 2º da Constituição Federal. Aqui a gente vai trabalhar o conceito de tripartição de poderes, ou, como eu prefiro, o conceito de um poder uno com uma tripartição de funções de poder. É aqui que se estabelece que existem apenas 3 poderes no Brasil, e esses 3 poderes são o poder executivo, legislativo e judiciário. Mais uma vez, tenho que entrar num tema político, porque sou obrigado, tá certo? O Brasil não tem poder moderador. O poder moderador só existiu em uma Constituição, 1824. De 1891 para cá, não há poder moderador. Muita gente, naquele período, que foi até o 8 de janeiro, fim das eleições, até o 8 de janeiro, ficou com aquela história de que o Exército ou as Forças Armadas eram o 4º poder, por uma falsa interpretação do artigo 142. Não é. Não existe poder moderador no Brasil. Não existe, inclusive as Forças Armadas. Eles não são poder moderador. Nós temos 3 poderes ou um poder com 3 funções.
executivo, legislativo e judiciário. Tem muita gente presa por causa disso que merece estar presa. Mas se a gente como a gente estava conversando aqui antes da aula, teve muita gente que entrou como gaiato no navio. Com essa historinha do artigo 142. Quem quiser saber mais sobre o artigo 142, lá na primeira fase do projeto, tem um vídeo que eu falo disso. Da tripartição dos poderes, lá no final do último vídeo eu explico o artigo 142. Eu comento ele. Beleza? Então, sabendo disso, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Me ajuda aí, meu filho. Nós temos um poder ou três poderes. Pode ser tanto um poder ou três poderes, depende de onde você conceitua. Mas vamos partir assim? Nós temos um poder dividido em três funções típicas. Nós temos um poder dividido em três funções típicas. Nós temos um poder dividido em três funções típicas. Quais são as três funções típicas? Legislativo, executivo e judiciário. Todas as funções típicas, porque eu vou explicar agora a diferença entre função típica e atípica. E vou mostrar para você que todos eles, executivo, legislativo e judiciário, têm funções típicas, mas também têm funções atípicas. Então, o que é uma função típica? É a função daquele poder estabelecido na Constituição logo de cara. Exemplo. Legislativo, função típica, fazer a lei, legislar e fiscalizar as contas do executivo. Função típica do legislativo. Função típica do executivo, executar, administrar, fazer políticas públicas. Certo? Função típica do executivo. Função típica do judiciário, julgar, condenar ou absolver, julgar, se for um direito penal. Se for um direito civil, julgar o pedido e a contestação. Tranquilo? Simplesinho. Mas esses três poderes têm funções típicas e têm funções atípicas. Então vamos começar olhando aqui. Esta é a aplicação da famosa criação do filósofo iluminista Montesquieu em seu livro O Espírito das Leis. Artigo 2º, estabelecido que o poder será exercido em três funções distintas, harmônicas e independentes, quais sejam? Legislativo. Vamos lá. Diga assim comigo, meu filho. O legislativo tem função típica e função atípica. O legislativo tem função típica e função atípica. Não estou animado com vocês hoje. O legislativo tem função típica e função atípica. O legislativo tem função típica e função atípica. Vamos lá. Função típica do legislativo são duas. Função típica do legislativo são duas. Tem doutrina que diz que é uma, mas eu sigo a majoritária que diz que é duas. Função típica do legislativo são duas. Legislar, criar leis e fiscalizar as contas do Poder Executivo. O que faz com o auxílio dos tribunais de contas. Tranquilo? Mas você me disse que tanto o legislativo como o judiciário como o executivo tem uma função de poder, o doutor tem uma função, tem duas funções. Como é esse negócio aqui? Legislativo, executivo e judiciário possuem funções típicas e funções atípicas. As legislativas a gente viu as típicas. Legislar e fazer o controle com a ajuda do TCU, fiscalizar o executivo. Quais são as funções atípicas? Julgar, e aí observe que o legislativo, por que essa função é atípica? Porque a função de julgar é de quem? Do judiciário. Mas o legislativo, de forma atípica, não julga? Julga sim. Aqui, ó, presidentes e outros por crimes de responsabilidade. Os impeachments da vida que ocorreram, tanto de Collor como de Dilma. Não vamos entrar nesse debate, porque se eu entrar nesse debate, a gente não faz mais nada direito. Eu tenho uma opinião, alguns de vocês concordam comigo, outros não, então cada um tem a consciência do que foi justo e do que foi justo. Um Collor, foi Dilma, mas vamos lá. Entendeu aqui? Beleza. Julgar, administrar, estabelecer cargos, salários internos. O cara faz um concurso para entrar no Poder Legislativo, para ser funcionário público concursado do Congresso, da Câmara ou do Senado. Lá quem vai estabelecer lá é o Poder Legislativo. Isso é função atípica, está executando. Mas vou dizer a vocês que tanto o Legislativo, tanto o Executivo, como o Judiciário possuem dois tipos de funções, certo ou errado? Quantas são as funções? Duas. Funções Típicas e atípicas. Falamos do Legislativo, agora vamos para o Executivo. A função típica do Executivo é administrar, executar políticas públicas. O que é política pública lá? Pelo amor de Deus, homem, executar. Não, meu irmão, tenha calma, tenha calma. Olha aí. Administrar, cuidar do país. Políticas públicas. Políticas públicas de saúde, Ministério da Saúde, políticas públicas de meio ambiente, políticas públicas de educação. Isso é executar, é administrar políticas públicas. Mas o Executivo, da mesma forma que o Legislativo, só possui funções típicas ou possui funções típicas e atípicas? Típicas e atípicas. Quais são as atípicas? Função atípica. Julgar casos administrativos, por exemplo, se tiver que haver uma demissão de um servidor público depois do devido processo administrativo, se for no âmbito federal, é lá no topo, então é o Executivo. E nesse caso ele vai estar julgando.
E olha aqui a outra função aplicativa. Criar leis. Ou lei delegada ou medida provisória. Que a gente também já viu em vídeos anteriores. Dando continuidade, está faltando aqui a terceira função de poder. O judiciário. E da mesma forma ele possui dois tipos de funções. Típicas e atípicas. A típica é julgar. A atípica é administrar verbas, servidores e legislar. Estatutos, portarias, súmulas, vinculantes, matéria também vista em uma de nossas aulas anteriores. Chegamos no artigo 3º e agora para explicar o artigo 3º eu vou primeiro ter que votar para o artigo 1º, porque eu vou ficar indo e votando. Certo? Vamos lá? Aqui, ó. Vamos lá, presta atenção aqui. Eu disse a vocês, vamos lá, o que é que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que há uma diferença, e isso é muito cobrado no concurso, de fundamentos e objetivos fundamentais. Certo ou errado? Certo. Eu disse a vocês, primeira diferença, é mais fácil. Fundamentos, eles estão em que artigo? Primeiro. Objetivos fundamentais em que artigo? Terceiro. Fundamentos é onde nós queremos chegar enquanto sociedade ou de onde nós partimos enquanto sociedade? Objetivos fundamentais. Queremos chegar. Então o artigo 1º é fundamento, artigo 3º é objetivo fundamental. Terceiro bizu, terceira dica. Quantos incisos existem nos fundamentos? 5. Quantos incisos existem nos objetivos fundamentais? 4. Vamos lembrar quais são? Quantos são os objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da Constituição Federal? Quantos? 4. Quais são eles? Com vontade! Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização das desigualdades sociais e regionais. Promover o direito de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Isso é de onde a gente quer chegar. Vamos embora. Quem sabe a gente não chega um dia a uma sociedade dessa, no Brasil e no mundo. Mas vamos lá. Primeiro objetivo fundamental: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre é a sociedade em que você exerce os seus direitos individuais e coletivos e todos os outros previstos na Constituição, sem nenhum tipo de interferência do Estado. Não é verdade? Mas não confunda liberdade com liberdade total. Porque daqui a pouco a gente já vai terminar esse resumo 2 aqui, essa reunião 2, vai dar uma paradinha para beber uma aguinha, conversar. E aí a gente vai já para o próximo resumo. E a gente já vai entrar na teoria geral dos direitos fundamentais. E lá a gente vai ver que os direitos fundamentais são relativos. Então não venha dizer, o meu direito de liberdade estão cessando. Você tem liberdade de falar o que quiser, de manifestar o pensamento. Mas você responde pelo aquilo que foi falado. Então, por quê? Porque os direitos não são... mas eu tenho o direito de ser racista. Beleza, meu irmão, manifeste sua liberdade de manifestação racista. Aí o cara manifesta. Responde pelo crime de racismo, porque os direitos são relativos. Simples. Acabou. Aprender. Beleza? Isso aí não fui eu que falei, eu sempre tenho que dizer isso. E é uma coisa mais polêmica dos nossos participantes. Beleza? Então vamos lá. Construir uma sociedade livre. Sempre que eu digo assim, Douglas, sempre que eu digo assim, tá vindo, não fui eu que falei, tá vindo os co-participantes, muitas vezes eu até concordo com você, mas é um tema polêmico que aí pode pensar que fui eu que disse da boca pra mim. Só por isso. Eu como a bronca. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade eu já falei, a fraternidade é você se colocar no lugar do próximo, e justa é um conceito muito amplo e vago. O que é justo para uns não é justo para outros. Mas enfim, é um dos objetivos fundamentais. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Aqui, exemplos de hipóteses em que você garante o desenvolvimento nacional. Fazendo investimentos maciços em todo o país, principalmente em locais e regiões mais pobres. Sudene pode ser um exemplo A disso? Sudene entra aqui, né? Entra aqui também. A Sudã ainda existe, a da Amazônia. Se a Sudã ainda existir, a Sudã. Mas ele entra aqui e entra principalmente aqui, ó. Nessa parte. BNDES, né? BNDES com certeza. Aqui, ó, o terceiro. Esse terceiro aqui, eu vou pedir para vocês lerem de novo e vou contar uma história que aconteceu em sala de aula comigo. Vocês podem acreditar.
certo? Fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó. Aqui é fato verídico mesmo, meu irmão. Fato verídico mesmo. Aconteceu comigo. Eu vou te contar, é muito engraçado, mas antes me diz. Mesmo para a galera de casa ouvir. Qual é o terceiro objetivo fundamental? Por favor, qual é? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização, né? Uma das primeiras turmas que eu peguei, eu estava dando aula assim, na época não era gravado, era presencial, era no quadro, escrevia no quadro, bem das antrolas mesmo, bizu. Aí eu coloquei lá no quadro e bora, pai, e vamos lá, todo mundo fala, todo mundo responde. E eu percebi que tinha um camarada lá atrás que estava com sono, dando umas cochiladas, eu fazia, epa! Aí ele, levantava, e o bichinho cansado, eu, eita, aí na hora que eu fui explicar isso aqui, já com uns 40 minutos de aula, eu disse, meu irmão, não é possível, é melhor ir para casa. Eu pensei, né? Quando eu perguntei o terceiro aqui, a galera respondeu, e ele já estava assim, não respondeu, aí eu fui até perto dele e disse assim, ô meu querido, sem olhar para o material e sem olhar para o quadro, o que é que diz o inciso terceiro dos objetivos fundamentais? Ele levantou de cara e disse, erradicar os pobres e os marginais. Eu disse, minha nossa senhora, mesmo se esse cara sai dizendo que aprendeu o professor lá, que um dos objetivos fundamentais é erradicar pobre e marginal. Meu irmão, não é isso não, isso é doido, é erradicar a pobreza e a marginalidade. E aí a marginalidade aqui não é no sentido de marginal criminoso, é aquele que vive à margem da sociedade, porque não tem oportunidade. Aí exemplos aqui, a gente vê o Bolsa Família. É um exemplo de queira ou não queira, permite que o cara tenha um mínimo. É criação de empregos, certo? Aqui é erradicar a pobreza, e não os pobres, e a marginalização, e não os marginais, porque aqui é no sentido de estar à margem da sociedade. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Regionais aqui claramente pode entrar a SUDEM, a SUDAM e as sociais, Bolsa Família e projetos de criação de emprego. Quer dizer que o segundo e o terceiro, de certa forma, eles se complementam, né? Complementam. O terceiro é como se fosse corolário do primeiro. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, ou seja, se é cearense, se é baiano, se é paulista, se é catarinense. Origem, raça, questão, certo? Esse conceito de raça é muito bem debatido, né? Porque tem gente que diz que não é um conceito correto, porque raça seria raça humana, o mais correto seria ser a questão de cor, na verdade. Mas aí eu não vou entrar nesse debate. Sexo, né? Homem e mulher, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí também cabe outro debate, né? Que não é sexo, é gênero. É gênero, né? Mas aqui a gente está falando de um Constituição de 88, né? É verdade. Naquele momento a gente tem que ver o contexto. Beleza? Aí rapidamente aqui os comentários, e foi o que eu fiz, aqui ó, a Constituição, sociedade livre, sem arbítrios do Estado, justiça solidária, fraternidade das pessoas, auxílio mais necessitados. Segunda, garantia do desenvolvimento nacional. Os pactos do governo atual são exemplo da tal visão, né? Programa de aceleração do crescimento que existiu lá atrás e volta agora. Erradicar a pobreza e a marginalização. Programas de transferência de renda como Bolsa Família são importantes instrumentos. Reduzir as desigualdades sociais e regionais como SUDEM e SUDAM e também BNDES entra aqui. E D, promover o bem de todos sem preconceito de qualquer natureza. Leis que estabelecem penas duras às práticas discriminatórias e a educação escolar e familiar são importantes instrumentos para a efetivação de tal previsão. Isso é a importância das normas programáticas, no caso, a importância disso aí, né? Do segundo e do terceiro, né? Nessa instância. Exatamente, camarada. Exatamente. E aí galera, estamos aqui de volta. A gente viu até agora, a gente está nos princípios fundamentais, já vimos o artigo 1º que são os fundamentos, o artigo 3º que são os objetivos fundamentais, vimos as diferenças, e vimos o artigo 2º, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um de suas funções típicas e atípicas. Agora, para poder terminar a matéria, e a gente dar uma pausazinha mais longa e voltar já com direitos e garantias fundamentais, vamos aqui, ó. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São 10 os princípios e a gente vai ter que memorizar. Lembrando, fundamentos são 5, poderes são 3, com funções típicas e atípicas, objetivos fundamentais são 4 e princípios que regem as relações internacionais são 10. Vamos lá, memorizando. Quantos são os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil? Quantos são? 10. Por favor, vontade agora, vontade. Quais são? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo
políticos. Será que um dia nós ainda conseguiremos chegar, enquanto não só a sociedade brasileira, mas sociedade mundial, a pelo menos uma parte disso aqui? Seria tão lindo, né, bicho, se a gente vivesse assim. O parágrafo Mas, único enfim. pode ser considerado um princípio também ou não? Não, o parágrafo único, ele na verdade é uma forma, não deve ser um princípio, mas é um princípio mais programático. Porque ele vai tentar falar da ideia de unir a Cosmopolita. América Latina, que aí surge a ideia do Mercosul, que vai se ampliando e assim por diante. Então já adiantei a explicação do parágrafo único, exatamente por toda a razão que você está certo. Mas vamos lá, em cima dos comentários aqui, ó, comentário, independência nacional, não subordinação a nenhum outro Estado estrangeiro. Aí eu vou estar falando, o presidente da República não bate continência para a bandeira americana e nem outra bandeira. O presidente da República bate continência para a bandeira brasileira. Tá certo? Porque a gente é independente desde 1822 e custou caro, viu? Quem quiser assistir essa aula de história vai ser do próximo domingo que eu vou gravar. Esse domingo passado foi História Geral, mas eu vou fazer aqui no tempo da história do Brasil e vou falar disso. Pensa que saiu de graça a independência do Brasil? Foi um tal de 2 milhões de libras esterlinas que a gente pegou emprestado para a Inglaterra para poder pagar a Portugal e conseguir a nossa independência. Então a independência não saiu muito baratinha não para nós, não só nesse sentido financeiro, como em outros sentidos. Então muito cuidado nessa E sem hora. falar que as tropas ficaram ainda durante um ano, né? Foram expulsas na Bahia em 23. Luta mesmo teve um canto e outro. Poucos lugares teve luta depois de 1822. Fora o que gastou. Teve luta antes. Teve 1817, a gastou também. insurreição pernambucana. Teve, antes de 1822, teve a 1898, a Conjuração Baiana, que foi a mais revolucionária de todas. Teve a Inconfidência Mineira de 1889, mas tudo isso antes. Depois a gente vai ter a Confederação do Equador, de Frei Caneco, de 1924. A gente vai ter a Revolução Praeira, mas já no Segundo Império, aqui em Pernambuco também, né? Via Praeira, né? Vai lá, vamos lá. Aqui, ó, letra B. Prevalência dos direitos humanos, inclusive os tratados internacionais que tratarem sobre tal assunto, terão status de norma constitucional segundo a nossa Constituição. Eu disse a vocês, e coloquei lá na pirâmide kelsiana, que além da Constituição e das emendas constitucionais, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos também têm status de Constituição Federal. Letra C. Autodeterminação dos povos e não intervenção. Cada povo escolhe e decide seus rumos, não devendo outros países intervir em tal processo. Isso é claro, né? 5. Igualdade entre Estados. Independentemente do posicionamento econômico, cada país deve ser ouvido e respeitado nos órgãos internacionais. Aí eu vou fazer uma pausa, que aí eu não quero entendimento faz política. Passamos 4 anos com muita dificuldade de ser respeitados internacionalmente. Não sou eu que estou dizendo. Você só pode pegar qualquer jornalista minimamente sério, qualquer jornalista minimamente sério pode explicar isso aqui. A gente tinha dificuldade, a gente não era convidado para a G20, a gente não era convidado para a G7. Quando a gente ia fazer uma participação numa reunião internacional, a gente não tinha conversas bilaterais. Não estou dizendo que o governo atual é uma maravilha, mas eu estou dizendo que internacionalmente, queiram ou não queiram, voltamos a ter protagonismo internacional no que diz respeito à igualdade entre Estados e entre o acordo entre os órgãos internacionais. Esse quinto aí eu já dei o bizu e vou repetir. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. O Brasil é um país que não declara guerra, ou seja, não é beligerante. Só entra numa guerra se agredido ou ameaçado. Beleza? Dica, cuidado, bizu, não vacile. O Brasil não pode declarar guerra, o Brasil só pode reagir a uma guerra declarada por um outro país. Cuidado que isso aqui pode pegar você lá no concurso, você vacilar. F. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Crime inafiançável e imprescritível, certo? O racismo. Concessão de asilo político. Não confunda asilo político com extradição. Extradição é coisa totalmente, é o oposto, né? Extradição é quando alguém comete um crime fora, vem pra cá e o país onde o cara cometeu o crime pede para que você mande ele para lá. Já vou logo lhe adiantando. Brasileiro nato nunca é extraditado. E o naturalizado, em regra, não é. Só é em 2 hipóteses que a gente vai ver quando tiver lá em direitos característicos fundamentais. O nato só pode ser extraditado se ele perder a naturalidade dele a qual, no caso, né? O nato? Sim. O nato não pode ser. Porque se ele perder a nacionalidade, ele deixa de ser nacional. Então, nato. Já o naturalizado, em regra, não pode ser. O asilo político é o inverso. É alguém que está sendo perseguido por um outro país, que não seja por crime comum, seja por questões de opinião, de ideologia, e pede proteção ao Brasil. O Brasil pode conceder esse asilo político. E o asilo político se subdivide em 2, territorial e diplomático. Quantos são os asilos políticos? 2. Territorial e diplomático. Territorial é dar o asilo aqui, território brasileiro. Diplomático não deixa de ser uma extensão do território brasileiro, mas quando é uma embaixada em outro país. Beleza.
Parágrafo único estabelece a integração política, econômica, social e cultural com os povos da América Latina. Blá, 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 blá. Isso vocês estudam em casa. Um minutinho para responder. Pessoal, eu vou aproveitar enquanto vocês respondem, eu vou falar com o pessoal que está em casa. Aqui nas nossas reuniões, né, a gente costuma sempre dizer, não é um cursinho para concurso público, é um projeto social que está na sua segunda etapa, tentar levar conhecimento, os poucos conhecimentos que nós temos de direito, principalmente direito penal, constitucional, administrativo, processo penal, legislação específica, um pouco de história, para pessoas que não tiveram oportunidade. Então, a partir de agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Os vídeos serão colocados na íntegra no YouTube, tá certo? Então os vídeos são gravados durante a semana e também no final de semana. Por enquanto estamos gravando vídeos de direito constitucional e direito penal com presença de pessoas, de coparticipantes da ideia do projeto que aí vamos refletir, e nós vamos também colocá-los na íntegra no YouTube. E também estou gravando sem presença de coparticipantes, sozinho, aulas de história. Comecei com aula de história geral, depois vou passar para a história do Brasil e história de Pernambuco, isso tentando ajudar quem vai fazer o concurso da PM de Pernambuco. Tranquilo? Então os vídeos serão colocados no canal do YouTube, sempre posterior às suas gravações, no que diz respeito semanalmente, para que você possa ter, lógico que tem que ser posterior, né? Mas enfim, se a aula é gravada nessa semana, na outra semana ela será postada, a reunião será postada na outra semana, beleza? Tanto a direito constitucional, como a administrativo, como a de história geral. Será postada no canal do YouTube e aí vamos refletir. Já na página do Instagram, eu vou avisar que tem vídeo novo e vou utilizar os stories para trabalhar questões. Vou colocar a questão no story, lá vai ter 24 horas, as pessoas vão comentar, certo? Eu acho que tem, eu sou muito ruim nesse negócio mas no Instagram não tem enquete, né? Aí o cara lá diz, responde, eu tenho como retweetar, eu ia dizer, ó, tem como reinstagrar, então eu vou lá e boto e no final eu comento. Então eu vou ficar tentando colocar pelo menos uma vez por dia uma questão no story na página do Instagram, para dar movimentação na página e avisar os vídeos que são colocados no canal do YouTube. Beleza? Podemos ir para a questão? Vamos lá. Agente penitenciário, 2010, não faz parte dos princípios que regem as relações internacionais na República Federativa do Brasil. Ele quer aqui não faz parte. A defesa da paz não faz parte ou faz parte? Faz. Solução pacífica? Sim. Repúdio ao terrorismo? Sim. Não intervenção? Sim. C. Concessão de extradição. Se ligar, foi a diferença que eu disse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como diz Marconi Xavier, torcedor do esporte. Tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Extradição é totalmente diferente do asilo político. O Brasil concede, enquanto princípio internacional que rege a Constituição, é asilo político e não extradição. Galera, a segunda questão eu vou deixar postada no story no Instagram, vocês respondem aqui. Vamos dar uma pausazinha agora, para a galera beber água, conversar, ir ao banheiro, e a gente volta já já. Valeu? E aí galera, dando continuidade à nossa reunião constitucional, acabamos os princípios fundamentais, título 1, a partir de agora a gente vai entrar no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Nessa nossa reunião nós vamos trabalhar os conceitos gerais, as características, as dimensões e depois já vamos entrar nos direitos e garantias especificamente. Pois bem, vamos começar falando de direitos e garantias fundamentais. Parte da doutrina divide direitos e garantias fundamentais em direitos e garantias, colocando o remédio constitucional como uma espécie de garantia, né? Como é o caso de Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, tá certo? Uma outra parte da doutrina, ela divide direitos e garantias fundamentais em 3: direitos, garantias e remédios constitucionais. Como eu voltei a ver agora e via na época que eu ministrava aula em cursinho, essa aqui vem prevalecendo. Então, na verdade, nós temos direitos, garantias e remédios constitucionais. Então, para começar o quantos e quais para a explicação, nós temos no tema direitos e garantias fundamentais quantos conceitos? 3. Quantos conceitos? 3. Quais são? Direitos, garantias e remédios constitucionais. Beleza. Direitos são as liberdades públicas conquistadas historicamente, limitando o arbítrio do Estado e liberando as pessoas de alguns deveres. Tá certo? Direito é liberdade pública conquistada historicamente, com muita luta, limitando o arbítrio estatal. Então, exemplo de direito: direito à vida, direito à igualdade, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de crença religiosa e assim por diante, tá certo? Aí a gente está falando de direitos.
Garantia é a forma legal de se efetivar o direito. Lá, eu não estou entendendo, já dou exemplo. Remédio constitucional é o meio processual pelo qual você vai efetivar o direito ou o meio pelo qual você vai reintegrar um direito que foi desrespeitado. Então vamos aqui para um exemplo clássico, tá certo? O camarada vai andando na rua, certo? Aí ocorre um assalto perto, o cara está muito perto do assalto, o cara está aqui, aí vem um outro aqui fazer um assalto, aí ele vai, agora é um assalto. Um corre, outro fica, não sei o quê. Quando a polícia vem, pega o cara. O cara não deve nada, mas foi preso. Ele tinha o direito à liberdade de ir e vir. A garantia dele é o princípio da legalidade. A pessoa só é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a garantia era a legalidade, mas a legalidade foi desrespeitada porque acharam que ele tinha cometido um crime que ele não cometeu. Então numa pancada só foi desrespeitado o direito, que era a liberdade de locomoção, a garantia, que era o princípio da legalidade. Só sobra uma coisa para se fazer. Ou entrar com um meio processual que não está na Constituição, ou utilizar-se de um remédio constitucional. Nesse caso, o habeas corpus. Então, habeas corpus, remédio constitucional, princípio da legalidade, garantia, liberdade de ir e vir, direito. Tá certo? Aqui, ó. Vamos aqui para outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Liberdade de manifestação de pensamento. Certo? Liberdade de manifestação de pensamento. Né? É o direito. Certo? A garantia que você tem, ser vedado a censura. Não é vedado a censura prévia? A gente vai ver que é vedada a censura prévia. Então você pode manifestar seu pensamento, ou de uma forma particular, ou em redes sociais, ou jornalisticamente. Então a manifestação do pensamento é o direito. A garantia, nesse caso, é a vedação à censura prévia. Mas se você manifesta o seu pensamento dentro da legalidade, dentro dos termos da lei, sem ser de uma forma que haja censura prévia, e ele é desrespeitado, você tem que usar o remédio processual, o remédio constitucional processual, que nesse caso é o mandado de segurança. Tranquilo? Então, só para a gente resumir aqui, direitos e garantias fundamentais, a gente tem como gênero, que tem 3 conceitos diferentes, certo ou errado? Então, são quantos os conceitos de direitos e garantias fundamentais? Quais são? Direitos, garantias e remédios constitucionais. Beleza, vamos lá. A Constituição Federal estabelece que direitos e garantias fundamentais são um gênero que tem 5 espécies. Isso aqui eu já falei, já repeti, e a gente vai dizer de novo até gravar, até você estiver lá na hora da prova e aquela vozinha do seu ouvido lá, no seu ouvido dizendo, meu irmão, vamos lá. Direitos e garantias fundamentais são um gênero que tem quantas espécies? 5. Quais são? Direitos individuais, direitos e deveres coletivos, direitos sociais, direitos relacionados à nacionalidade, direitos políticos. Vamos lá. Os direitos e deveres individuais e os direitos e deveres coletivos estão no artigo 5º. Exemplo de direitos e deveres individuais. Liberdade de manifestação, liberdade de crença, vida, propriedade, tudo é direito individual. Exemplo de direitos e deveres coletivos, que nós vamos ver numa aula própria. Direito à reunião, direito à associação. Então são direitos coletivos. Direitos sociais, do 6º ao 9º. A gente vai ver os direitos de segunda geração, direito às relações trabalhistas, educação, saúde, seguridade social, trabalho, esporte, lazer, do 6º ao 11º. Direitos relativos à nacionalidade. Aqui, na aula própria, a gente vai ver questões de quem são brasileiros natos, quem são brasileiros naturalizados, quais são as regras de naturalização, isso é uma aula própria. E do 14 ao 17, direitos políticos, onde a gente vai ver quem tem capacidade eleitoral ativa, de votar, quem tem capacidade eleitoral passiva, de se eleger, quem é elegível, quem é inelegível e assim por diante. Beleza? Dando continuidade, vamos para as dimensões das gerações. E aí, quando a gente entra em dimensões de gerações, hoje em dia são 4. Preste atenção. Dimensões ou gerações. Galera, muita atenção. Tem doutrinador que chama de gerações. Tem doutrinador que chama de dimensões. Os dois estão certos. Do jeito que vier e ser cobrado no concurso, você já vai saber que estão trabalhando desse tema. Ou dimensão ou geração. E o que danado é dimensão ou geração de direito? É a questão histórica dos direitos. Quando eles surgiram. Então, quando eu falo de gerações ou dimensões de direito, eu estou falando de quando eles surgiram. Em que fase da história? Por quê? Em que cartas constitucionais? Em que local? Então, quando eu estou falando de dimensões e gerações, eu estou falando da origem até hoje.
quando surgiram e quais são os direitos ou gerações. Quais são as dimensões ou gerações de direito. Certo? Eu só vou ter que dar uma baixadazinha aqui para mostrar, ó, porque a gente vai ter que memorizar. Ó, são 5. Agora com muito cuidado. Tem doutrinador que entende que é 3. Tem doutrinador que entende que é 4. E tem doutrinador que entende que é 5. Eu botei as 5 para você saber que tem gente que acha que tem a quinta. Mas para concurso, vem prevalecer as 4. Então a gente vai memorizar as 5, sabendo que prevalece para concurso 4. Tranquilo? Então quando eu falo dimensões ou gerações de direitos e garantias fundamentais, eu estou falando do surgimento desses direitos e garantias na história. Certo ou errado? Certo. Então a gente vai ver onde eles se localizam. E eles são, para a doutrina minoritária, em número de 5. Os 4 primeiros são para a doutrina major. Vamos então memorizar as 5, mas sabendo que provavelmente vai cair no concurso cobrando 4. Tá certo? São 5 as dimensões dos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. Direito de primeira dimensão ou primeira geração. Relativa aos valores como liberdade e igualdade. Veja. Tem uma parte da doutrina que considera a Carta Magna do Rei João Sem Terra de 1215, aquela que quando eu fui explicar a Constituição quanto ao modo da elaboração pactuada, um grande pacto que houve entre os nobres, os barões e a nascentezinha burguesia com o rei para tentar tirar o poder da mão do rei, tem gente que diz que ali começou a surgir os direitos à liberdade. Para a doutrina majoritária, a gente vai falar de direito de primeira geração ou primeira dimensão só em 1776, com a independência dos Estados Unidos e a sua carta, e principalmente a partir da Revolução Francesa de 1789 e sua carta constitucional. Então, para a doutrina majoritária, direito de primeira geração, a carta que explica ela, a carta que pela primeira vez trouxe esses direitos, foi a Constituição Francesa e sua Constituição, certo? Aqui eu coloco ó, liberdade e igualdade. Essa igualdade aqui é a igualdade formal. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença de formal para material. O que é igualdade formal? Todos são iguais perante a lei. Então, os direitos de primeira dimensão ou geração são liberdade e igualdade formal. Me ajuda? São 5 dimensões para a doutrina minoritária, que eu vou explicar. Para a doutrina majoritária, são quantas dimensões ou gerações? 4. A primeira tem uma divergência. Alguns dizem que foi a Carta Magna de 1215, mas a maioria entende que foi a Carta Magna americana da independência americana e a Carta Magna da Revolução Francesa. E aqui eu estou falando de direitos relativos à liberdade e igualdade. Mas a liberdade é a principal. Por quê? Porque até a Revolução Francesa, o poder ficava só na mão do rei. É a partir daqui que o rei vai ter limite. Tripartição de funções. Executivo, legislativo e judiciário. E é a partir daqui que vai começar a ser introduzido o iluminismo. E aqui, a partir daqui, que a gente vai ter aquela ideia do liberalismo econômico de Adam Smith. Que significa o quê? O Estado mínimo, o Estado de segurança. É um Estado apenas para garantir o direito de propriedade para quem tem. Somente. E garantir esta liberdade relativa a estes direitos. A igualdade aqui, para a doutrina que segue ela aqui, é a igualdade formal. Beleza? Todos são iguais perante a lei, que é diferente da igualdade material que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Eu disse que são 5 as dimensões, sendo que 4 é a doutrina majoritária. Segunda dimensão, relativas aos direitos sociais, econômicos, culturais, como saúde e educação. Então, se você quiser acrescentar aí, ó, são aqueles relativos aos direitos sociais, econômicos e culturais. Exemplo, saúde e educação. Olha o que acontece. Vem a Revolução Francesa, o capitalismo chega ao seu auge, com o capitalismo industrial, o liberalismo econômico. Pessoas trabalhavam 16, 18, 20 horas por dia. Crianças trabalhavam 16, 18, 20 horas por dia. Para o capitalista acumular cada vez mais, cada vez mais. E eu estou falando aí na Revolução Industrial inglesa, a partir de 1750, 1760, passando pela Revolução Francesa em 1789. E no século XIX, a partir de 1840, 1850, a classe trabalhadora cria sua ideologia para poder bater de frente com ela. A ideologia criada é a ideologia socialista. Há uma luta de classe entre capitalismo e socialismo, e a partir daí, essa pressão em quem está no poder, em quem detém os meios de produção, em alguns lugares gera uma revolução trabalhadora, proletária, certo? E em outros lugares faz com que o capitalista dê alguns direitos dentro do capitalismo, como forma de
acalmar a pressão. Mas o que vocês têm que entender, eu expliquei a vocês o contexto histórico, eles surgem no século XIX e início do século XX, por esse motivo, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Exemplo, saúde e educação. A Constituição do México, de 1917, a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, que não tem nada a ver com o nazismo, o nazismo vem depois, e a Constituição Brasileira, de 34, são exemplos, certo? São exemplos de direitos de segunda geração. Vamos lá, ó. Direitos de terceira geração. Relativas aos direitos transindividuais, como meio ambiente. São relativos aos direitos transindividuais, como o meio ambiente. Beleza? Direitos transindividuais, como o meio ambiente. São aqueles chamados direitos coletivos ou difusos. A partir da década de 70, 80, 90, começa-se a ter uma preocupação com o meio ambiente. Ninguém precisa nem explicar o porquê, né? Aquecimento global, fazia-se um cálculo aí que até 2100 podia chegar no máximo a 2 graus Celsius, comparados à época pré-revolução industrial. Mas já estão dizendo que chegou nos 2, aumentaram já para 2,5, para 3. Meu amigo, se continuar nesse ritmo, não tem. Eu não gosto de ser apocalíptico, mas eu estou analisando os fatos. Então veja. Os direitos transindividuais são aqueles coletivos, aqueles difusos. Exemplo, direito a um meio ambiente equilibrado, direito do consumidor. Então todos os consumidores têm direito, entra na terceira geração. Quarta dimensão, são relativas aos direitos em discussão na sociedade, como a questão da genética, da biogenética, da robótica. Quarta geração. E para uma galera, que na verdade é uma galera, Paulo Bonavides, ainda teria uma quinta dimensão. Mas isso aqui não é majoritário, então não vai cair no seu concurso. Seria, por exemplo, alguns autores falam quinta geração, por exemplo, a paz. O direito de ter paz aí no sentido amplo da palavra, paz no sentido de não haver guerra entre povos e estados. Aí na majoritária, esse quatro quinto dimensões. Aí esse quinto é decifrado pela quarta dimensão. Para os majoritários, a paz se encontra aqui. Massa. Porque está sendo uma questão de coletividade. Coletividade, não deixa de ser. Tranquilo, vamos lá. Características dos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá, galera. Falta ainda 55 minutos de aula e hoje vocês estão desanimados. Cansado na segunda, meu velho. Só admito cansaço na segunda quem trabalhou sábado ou domingo. Se quem trabalhou só hoje, meu amigo, não dá não. Porque se vocês estão assim hoje, quinta-feira, que é a teoria do crime, quinta-feira que a gente vai, já entramos na teoria do crime na aula passada, na reunião passada, agora a gente vai entrar mesmo na conduta, típico, ilícito, culpável, ver tipicidade, licitude, vamos ver todos os elementos, eu vou precisar de vocês. Tu tá assim na segunda, tu vai me dizer que tu vai estar animado na quinta, tu tá de piada comigo, não? Então vamos lá. Características dos direitos e garantias fundamentais. Características dos direitos e garantias fundamentais. Veja, tem mais do que 5. Ao final, eu vou dizer as outras. Mas as mais cobradas são essas 5, beleza? Então, eu estou trazendo para você 5 características de direitos e garantias fundamentais. Eu estou trazendo para você 5 características de direitos e garantias fundamentais. Existem outras? Existem. Vou citar ao final. Mas mais cobradas em concurso são essas 5. Características dos direitos e garantias fundamentais. Quantas são? 5 que eu trouxe, né? Mas tem mais. Então eu trago 5. Quais são? Características. Os direitos e garantias fundamentais são históricos, concorrentes, irrenunciáveis, inalienáveis. Histórico. Por que um direito e uma garantia fundamental é histórico? Porque ele foi conquistado com muita luta ao passar do tempo. Carta Magna de 1215, Constituição Americana de 1776, Revolução Francesa de 1789, Constituição Mexicana de Weimar, Mexicana 17, Weimar 19, Constituição Brasileira de 34, avanços, retrocessos. Então, nesse sentido, os direitos e garantias fundamentais surgiram com um processo histórico. Por isso que a característica é que os direitos e garantias fundamentais são históricos. Segunda característica, em regra, podem ser exercidos cumulativamente. Então, o concorrente diz que os direitos e garantias fundamentais podem ser exercidos Da pessoa humana e o direito ao lazer. O direito à sociedade. Exatamente.
Você pode exercer ao mesmo tempo o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, E a em vida regra. da pessoa. Olá, por que em regra? Porque em exceção eles podem conflitar. E se eles conflitam, a gente vai ver daqui a pouco, é um dos princípios dos direitos fundamentais, são relativos. Em caso de conflito, um vai prevalecer, eu já falo sobre isso. Mas em regra, você pode, de maneira concorrente, ao mesmo tempo, exercitar 2 ou mais direitos. Vida, propriedade, liberdade, igualdade e assim por diante. A pena de prisão, a pena de morte que não pode e tem o direito à vida. Exatamente. Aí conflitaria. Vamos lá. Terceira característica. Os direitos e características fundamentais são irrenunciáveis. Você pode até não exercê-lo, mas renunciar jamais. Aí uma prova disso a gente aqui traz para o direito penal. Né? Quem tenta se suicidar não comete crime. Porque inclusive está precisando de ajuda, de ser tratado. Mas quem induz, instiga ou auxilia, artigo 122, comete um crime. Então observa, a pessoa que está querendo se matar, quer se suicidar, ela está precisando de tratamento. Mas o camarada que vai auxiliar ela a não ter um exercício do seu direito à vida, na sua modalidade de manter-se vivo, está cometendo um crime. Por quê? Porque a pessoa não pode renunciar ao direito à vida. Olá, o direito à propriedade. Eu não posso vender minha casa, eu não posso vender meu relógio? Sim, mas você está vendendo sua casa e seu relógio. Você está vendendo um objeto. O seu direito de ter a propriedade você não está vendendo. Você não está fazendo um acordo com um cara de que você nunca mais vai comprar e vender nada. Porque aí isso seria renunciar à propriedade. Beleza? Inalienável. Por não ter conteúdo patrimonial, não podem ser negociados. Por que é que legalmente no Brasil e em outros lugares do mundo não pode haver venda de órgãos? Venda de órgãos. Por isso, meu amigo, porque você não pode vender uma coisa que diz respeito à sua vida digna. É por isso. O candidato da Argentina, da extrema-direita, ele já fez várias declarações nesse sentido, de que é favorável à venda de órgãos. Irmão, de pessoas e de órgãos. Então, assim, é um negócio muito perigoso, que é aqui do lado. Mas o cara tende a ganhar as eleições. Mas isso aí já entra para a política. E quinta característica, a gente vai repetir as 5 para memorizar, as principais, imprescritível. O que é uma coisa imprescritível? Diga assim comigo. Imprescritível. Imprescritível. Significa que o passar do tempo, não faz com que a pessoa perca o direito Ingozável. Beleza? Então, o que é prescrever? Isso se usa muito em direito penal, principalmente para advogado criminalista. Primeira coisa que um advogado criminalista pega, e aí vocês sabem disso, primeira coisa que um advogado criminalista pega, quando ele pega o processo é mais antigo, ele olha o tipo penal e vai partir do 109, para ver se prescreveu. Aí olha se teve recebimento da denúncia, que interrompe, olha se teve pronúncia, se for homicídio, que interrompe, se não tem nada e tal, o cara faz o cálculo, pediu, prescrição retroativa, intercorrente, abstrata, acabou-se, meu amigo. É aí, prescrever, o passar do tempo faz com que o Estado perca o direito de punir, isso no direito penal. No direito constitucional, imprescritível significa que o passar do tempo não faz com que o Estado tenha como fazer com que você deixe de gozar o seu direito constitucional. Então, pode passar os anos que for, você vai ter o seu direito à vida. Você vai ter o seu direito à propriedade. Você vai ter o seu direito à liberdade. E assim por diante. Beleza? Vamos embora, dando continuidade. Aqui, ó. Destinatários dos direitos e princípio da universalidade. Beleza. Vamos lá. Eu vou trabalhar agora o tema destinatário de direitos. E já vou introduzir o primeiro dos 2 princípios, universalidade e relativização. Aí quando eu disse a vocês que aquelas 5 características são as principais, eu digo porque tem autor que coloca a universalidade e a relativização do direito como característica e não como princípio. Eu sigo a doutrina majoritária que coloca aquelas 5 características que a gente viu e coloca esses 2 como princípios. Característica é uma coisa, princípio é outra. Então nós vamos ter aqui 2 princípios. Princípio da universalidade e princípio da relativização. Nos direitos e garantias fundamentais, quantos princípios orientam eles? 2. Nos direitos e garantias fundamentais, quantos princípios orientam eles? 2. Princípio da universalidade e princípio da universalidade e princípio da relativização. A universalidade tem a ver com destinatário de direito. O que significa isso? Presta atenção, muita atenção. Isso também cai bastante em concurso. Muito
em concurso e o bobinho cai. Por quê? Principalmente o bobinho que só estuda letra de lei, só estuda letra de Constituição. Ô Laura, tu tá querendo dizer pra mim que eu não vou poder estudar pela Constituição, pelo texto, pela lei? Não, não. Até mesmo porque tem banca que gosta de cobrar lei. Mas eu tô dizendo a você que você tem que estudar primeiro doutrina. Depois, se você tiver tempo, aí você vai para o texto da lei, para o texto da Constituição, e se der tempo, ainda vai para a jurisprudência e fazer questões. O caminho é esse. Mas você memoriza através da doutrina, que é isso aí que a gente está fazendo. Quer dizer que a lei e a Constituição não é importante? É importante. Mas, por exemplo, eu vou dizer uma coisa agora para vocês, que se a gente pegar o texto constitucional, o caput do artigo 5º, você se abobeia, você se enrola na hora do concurso e erra. Lá no artigo 5º ele diz: todos são iguais perante a lei, sendo garantidos o direito à igualdade, propriedade, liberdade, sendo garantidos aos brasileiros e residentes, estrangeiros residentes no país, os seguintes direitos. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sendo garantidos os direitos de igualdade, segurança, propriedade, liberdade, vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Peraí, parou. Quer dizer que pelo artigo 5º caput, se a gente pegar o ipsiliteris da letra, só quem tem direito aqui no Brasil aos direitos fundamentais é o brasileiro nato e naturalizado e o estrangeiro se ele morar aqui, se ele for residente. Se você pegar por isso, meu irmão, você erra a questão. Sabe por quê? Porque o STF já julgou e aplicou o princípio da universalidade. E o que significa o princípio da universalidade? Não apenas os brasileiros, sejam eles natos naturalizados, não apenas os estrangeiros residentes. Os direitos e garantias fundamentais também se aplicam aos turistas, apátridas e pessoas jurídicas. Então, na verdade, se aplicam a todos. Universalidade. São 5 que tu vai memorizar comigo. Vamos comigo. Diga assim: pelo princípio da universalidade. Pelo princípio da universalidade. Os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais. Se aplicam de forma universal. Se aplicam de forma universal. A cinco espécies ou tipos. Vamos lá. Brasileiro nato e naturalizado. Brasileiro nato e naturalizado. Estrangeiro residente. Estrangeiro residente. Turista. Apátridas. Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Nato e naturalizado, a gente vai ter uma aula só disso. Brasileiro da nacionalidade, certo? Então a gente vai ver lá na frente, mas nato, em tese, é quem nasce em território brasileiro, mas tem outras hipóteses. Naturalizado, a gente vai ver as hipóteses da Constituição. Então brasileiro nato naturalizado, tranquilo. Pessoa jurídica, empresa, também tranquilo. Já temos duas, tá certo? Vamos lá. Estrangeiros que aqui residem, alguém que é natural de outro país e aqui está morando, tranquilo. O que eu vou explicar são turistas e apátridas. Turista é aquele que está aqui com visto de turista e não reside. Esse também tem direito de garantia fundamental. É aquele exemplo clássico, né, Valdeiro? Imagina um turista que está passando na orla do Rio de Janeiro, ali na praia do Rio de Janeiro, ou em Boa Viagem, ou em alguma orla do país, e um cara passa correndo e furta o relógio dele, com força, com violência ou grave ameaça. Ou bota a arma, leva. Aí ele chama a polícia e a polícia diz: tu é brasileiro naturalizado? Não. Tu é brasileiro naturalizado? Aí o cara: não. Tu és estrangeiro que reside no Brasil? Ele disse: não. Tu é o quê? Turista. Perdeu, mané. Não é. Não é assim. Não é assim. Tira isso da cabeça, meu irmão. Não é assim. Por quê? Porque, segundo o STF, além dos estrangeiros residentes, além dos brasileiros natos e naturalizados, também turistas, pessoas jurídicas e apátridas. O que danado é apátrida? Apátrida é aquele que não tem pátria, é aquele que não tem vínculo nacional com nenhum. Quer um exemplo? Os curdos. Quem são os curdos? É uma nacionalidade que vive entre o norte do Iraque. Se eu estiver falando besteira, me ajude. É norte do Iraque, sul da Turquia? Ou é sul da Turquia, norte do Iraque, sul da Turquia, né? Não, enfim, sul da Turquia e norte do Iraque. Sul da Turquia e norte do Iraque, pronto. Essa galera vive entre um âmbito e outro, nem é iraquiano, nem é curdo. Ele é curdo, mas não existe esse país. Então ele é uma apátrida, ele não tem pátria. Esse cara, se estiver no Brasil, também vai ser protegido nos direitos e garantias fundamentais, baseado num princípio. Que princípio é esse? Princípio da... Mas eu disse que quantos eram os princípios? Dois. O princípio da universalidade e o princípio da relativização. Vamos lá, ó. Os atletas russos. Aprenda comigo. Os atletas russos e Não, mas a comunidade dos Estados Independentes era uma forma de apátridas. Pode solucionar a União Soviética. Para poder jogar na 92. A Iugoslávia, como se rompeu também, né? Vamos lá.
princípio da relativização. Meu irmão, isso aqui cai demais também. Coloca na tua cabeça. Presta atenção. Vamos lá. Tu consegue. Eu não sei se tua vida está mais difícil ou está mais fácil. Você vai conseguir. Não é a mesma coisa não. Não me venha com esse discurso não. Tem gente que tem tempo, tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem ninguém para cuidar, seja a mãe, o pai, o filho. Tem gente que tem tudo isso, tem gente que trabalha 3 turnos, tem gente que tem que cuidar de outras pessoas, tem gente que não tem dinheiro, mas você também pode conseguir. Vai ser muito mais difícil do que quem está na outra situação. Mas acredite, não desista, continue, se levante, faça o falar. Coloque para fora alguém que faça o falar. Não desista, meu querido. Vamos lá. Aprenda, isso cai em concurso direto. Princípio da relativização. Não existe direitos e garantias fundamentais absolutos. Os direitos e garantias fundamentais são relativos. Ou seja, diante do caso concreto, se houver um conflito de interesses de um direito e outro, ou a legislação estabelece de forma prefixada, ou o magistrado, o juiz, vai fazer pelo princípio da ponderação, dizer qual é o direito que prevalece e qual é o direito que sucumbe. Por quê? Porque no Brasil, direitos e garantias fundamentais são absolutos ou são relativos? São relativos. São relativos. Vamos para exemplos? Pronto, vamos lá para o tema lá do aborto. Beleza? Vamos lá. Aborto necessário. Qual é o aborto necessário? Aquele que há risco de morte da gestante. Observe, 2 direitos vão estar batendo de frente. A vida da gestante, que corre risco de morte, certo? E a vida do feto, do embrião, ou seja, daquele ser que está dentro da barriga da mãe. 2 direitos à vida. Estão batendo de frente. A lei diz que se a mulher quiser, nessa hipótese, ela pode ou ela deve? Hein? Como é que está no artigo 125, 126, 127, 128 do Código Penal? Dá um Google aí para mim, por favor. Quem está com o celular aberto aí, por favor. Bota lá, bota aí 128 do Código Penal, para a gente ver. Ou se não, botar aí aborto necessário, para a gente aprender logo isso. Isso aí vai ver direito penal também. Essa hipótese é pode ou deve? Porque no aborto em decorrência de estupro, a gente vai ver que é pode. Ela não é obrigada, a escolha é dela. Mas no caso do aborto necessário, se há risco de morte da mulher por causa do feto, direito à vida de um contra direito à vida do outro, bate de frente. O que é que ocorre? Ela necessariamente, o nome aborto necessário, ela necessariamente teria que abortar, ou ela pode dizer, não, eu morro e que a criança, tentem fazer com que a criança sobreviva. O que é que tu acha? Aí, tem alguma coisa na internet? Então vamos pesquisando, certo? Se é pode ou deve. Mas aí o exemplo eu já estou dando. 2, aborto necessário. 128. Poderada. Agora ficou a dúvida. E aí eu vou deixar essa dúvida para vocês me trazerem semana que vem ou na quinta-feira na aula de penal. É necessário o aborto. O nome desse aborto é aborto necessário. A lei fala pode. É aquelas hipóteses em que a lei fala pode, no sentido que é deve, porque a gente vai ver várias vezes no Código Penal que a lei fala pode, mas na verdade ele está dizendo deve. E o nome é aborto necessário. Nesse caso, necessariamente, a mãe sobrevive, direito à vida da mãe, e a vida do feto sucumbe, ou é ela que escolhe? Você vai me dizer na quinta-feira ou na próxima aula que a gente tiver. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vamos para outro exemplo? Esse aqui é também. Direito à vida. A mulher é estuprada. Direito à vida do feto. Direito à dignidade da mulher. Confrontam. A mulher escolhe se vai ter o filho do estuprador ou se vai fazer o aborto. Outro exemplo que os direitos são relativos. Liberdade de manifestação do pensamento. Eu sou racista e digo para todo mundo que sou racista e cometo racismo. Liberdade de manifestação do pensamento. Vedação ao racismo. Bate de frente. Prevalece a vedação ao racismo, você responde criminalmente, civilmente e até mesmo administrativamente, se for um servidor, pelo que você fez com a sua manifestação do pensamento. Então observe, eu dei 3 exemplos que os direitos são absolutos ou os direitos são relativos. Como outro, direito de propriedade. Se a propriedade é grande e improdutiva, é o direito de propriedade do dono. Mas tem o direito da sociedade, função social, que fala em reforma agrária. Seja para o sem terra, seja para uma pessoa que não seja do sem terra. Mas há um confronto. E a lei diz que pode o magistrado
encaminhar para que o Poder Executivo faça a reforma agrária. O direito à propriedade sucumbe, a função social prevalece. Lembrando que ou a lei pré-estabelece, ou o juiz, pelo princípio da ponderação, estabelece qual dos dois sucumbe e qual dos dois prevalece. Tranquilinho? Cuidado com isso, isso aqui cai muito. A partir de agora, a gente entra no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Eita, que maravilha! Que bom que deu tempo da gente trabalhar praticamente duas reuniões em uma. Vamos lá. Aqui é texto de Constituição. Todos são iguais perante a lei. Quem quiser puxar uma seta aí, igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza. Aqui, ó, todos iguais são perante a lei, igualdade formal. Já vou explicar a diferença para o material. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha aí o que eu tinha dito. Aqui, se você pega só o caput do artigo 5º, você erra. O STF já diz que, pelo princípio da universalidade, não são apenas os brasileiros natos, naturalizados e os estrangeiros residentes. Também são os turistas, os apátridas e as pessoas jurídicas. Beleza. Garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos seguintes termos. Eu passo a analisar o direito à igualdade. Veja, e aí você vai observar que por uma questão didática, eu não saio seguindo inciso por inciso, tá certo? Eu saio pegando por temas, tipo igualdade. Aí eu trago a doutrina da igualdade formal e material, certo? Depois eu vou para a legalidade. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que aqui, eu explicando de uma forma didática, não vai estar na sequência do inciso 1, 2, 3, 4. Sabe por quê? Porque ler a letra da lei e ler a letra da Constituição, você lê em casa. A doutrina que você tem que aprender. Porque na hora que você vai ver a letra da lei ou a letra da Constituição, você já está com conhecimento doutrinário. Beleza? Isso não impede que a gente leia uma vez ou outra um artigo, um inciso, mas é assim que a gente trabalha, beleza? Então eu digo o seguinte, o direito à igualdade tem duas espécies. O direito à igualdade tem duas espécies. Quantas espécies tem o direito à igualdade? Duas espécies. Meu Deus, que preguiça. Quantas espécies tem o direito à igualdade? Siga assim, igualdade formal. Igualdade formal. Material. Igualdade material. Igualdade formal. Igualdade formal. Igualdade material. Igualdade material. Formal é a clássica, estabelecida após a Revolução Francesa. Todos são iguais perante a lei. Aqui são vedadas quaisquer discriminações negativas. Presta atenção nessas palavrinhas aqui. Discriminações negativas. Quando você ouvir falar em proibição de discriminação negativa, você vai estar diante de igualdade formal. Já te dou um exemplo. Mas eu estou te dizendo que a igualdade tem duas espécies, certo ou errado? Certo. Quais são as duas espécies da igualdade? Igualdade Formal. Igualdade Material. A formal é a clássica. Todos são iguais perante a lei. E ela veda as discriminações negativas. Assim são vedadas quaisquer discriminações negativas relativas à raça, cor, origem, etnia, orientação sexual, dentre outras. O Estado, através de leis duras, com a aplicação de penas severas e através da aplicação de políticas públicas educacionais, pode ter êxito na efetivação das medidas. Tá certo? Mas aqui, principalmente, é lei dura para punir quem discrimina negativamente. Essa é a igualdade formal. Agora, a igualdade que é massa de estudar é a material, que está em vários incisos e artigos da Constituição. Mas eu trago um aqui para falar. Ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da lei. A igualdade material, presta atenção, olha para mim. A igualdade material é aquela que estabelece que faz discriminação positiva. O que é uma discriminação positiva? É tratar os iguais diante de suas igualdades e os desiguais diante de suas desigualdades, para garantir oportunidades. Essa aqui é a isonomia criada por Aristóteles, citada por Rui Barbosa no Brasil e colocada em vários locais da nossa Constituição. Tu quer exemplo de aplicação da igualdade material no Brasil? Vários, vamos lá. De uma forma não científica, esse termo que eu vou usar, mas é um termo conhecido, para facilitar para vocês e para quem está vendo em casa. Cotas. Cotas raciais, cotas indígenas. Isso aí, olha lá, porque tem cara que diz, eu sou contra as cotas. Eu sou contra as cotas porque, como é que bota lá 10%, 15%, 20% de vaga para negro, para pardo, para índio? Isso é um absurdo, meu irmão.
Eu conheço gente que é branca e também é pobre, mora em favela, não sei o que, meu irmão. Isso aí é uma discriminação positiva, não é uma discriminação negativa. Por uma questão simples. Vamos analisar com a gente aqui? Vamos analisar com a gente aqui negros e brancos no mundo, e principalmente nesse país, que foi o último a abolir a escravidão, de forma oficial, e continuou escondido. Sempre foram tratados de forma igual, e aí eu estou falando da igualdade formal, no país, ou foram sempre tratados de forma desigual? Os negros foram escravos, meu amigo, até 1888. Depois houve uma abolição da escravatura e a galera foi colocada sem moradia. É onde se dá o processo de ocupamento de periferias, de morro lá no Rio de Janeiro. A galera não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, se reproduzia a profissão do pai para o filho, sempre normalmente profissões que não eram ligadas a questões educacionais. Não estou desmerecendo as profissões que não estão ligadas a meios educacionais, eu estou dizendo que isso se reproduzia. Tu quer me dizer que uma pessoa negra ou parda, de favela, de periferia, ela tem a mesma oportunidade de entrar no concurso, ou entrar no Enem, ou entrar no vestibular, de uma pessoa numa situação diferente? Não tem. E aí o que se faz? Discriminação positiva. Políticas públicas afirmativas. Discriminação positiva, políticas públicas afirmativas. Então, cotas para concurso e para Enem é um exemplo de igualdade material. Vamos lá? Quem gosta do debate? Uma mulher. Eu tenho um cara, não posso dizer o nome dele, dá vontade de dizer. Também dá vontade de dizer o que ele faz, mas eu não vou dizer, eu não posso, porque ele dá gravado. Mas tem um cabo que diz, só tem Maria da Penha, João da Penha ninguém fala. Aí, meu irmão, quando o cabo me diz isso, toda vez que ele parece que diz, porque sabe que vai vir um negócio assim de baixo, me matando, de raiva, e eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Meu irmão, velho, por que tem Maria da Penha? Por que tem Maria da Penha? Porque historicamente quem é que bate mais? Ah, mas eu conheço uma mulher que tem uma prisão no marido. Pô, é uma em 10 mil, 20 mil, 50 mil. O que é que a gente vê direto? Quem trabalha na polícia, quem é agente penitenciário, quem trabalha com direito, meu amigo, na justiça, é o homem que bate na mulher, pô. Então é historicamente. Ah, esse dia saiu a lei, esse mesmo camarada, que eu não posso dizer o nome dele, vou dar vontade, eu não posso. Esse mesmo camarada, saiu aquela lei que diz que a mulher, olha aí, ó, essa lei aqui, ó, essa lei. A lei diz que a mulher que exerce a mesma função do homem tem que ganhar o mesmo valor. Cara, isso é mentira, pô. Oxe, mulher sempre recebeu o mesmo valor que homem, na mesma função. Meu irmão, bicho, ó, no serviço público isso só começou depois dos concursos da década de 88 pra cá. Porque antes, no serviço público, antes de 88, mulher recebia menos na mesma função. Na iniciativa privada, a mesma coisa. Mais ainda. Mais ainda. Eu não posso dizer o nome da loja, mas tinha uma loja aqui. Tinha 2 gerentes. Não vou dizer a loja, porque eu não posso dizer, senão vou ser processado. Mas tinha um gerente homem e uma gerente mulher na mesma loja, mesma função. Ela recebia 30% a menos. Me explica isso. Tem que ter lei. Políticas afirmativas. Cotas raciais, Lei Maria da Penha, ProUni, isenção, alíquotas diferentes de imposto de renda. Cobrar menos para quem ganha menos, isentar para quem não ganha quase nada, aumentar a alíquota para quem ganha mais. Na área do serviço social a gente nomeia muito como equidade. Equidade, né? É esse termo. Aí, ó. Exemplos: renda, ProUni, diversas alíquotas de imposto de renda, raciais, as cotas de índios e afrodescendentes e universidades públicas são um exemplo. Gênero, o maior tempo de benefício de licença maternidade, o menor tempo para se aposentar, a aplicação da Lei Maria da Penha. É outra coisa que esse camarada fala. Isso é um absurdo. Por que a mulher tem 120, em algum lugar 180 dias de licença maternidade e o seu pai só tem uns 5? Porque tu vai beber, porque tu vai sair. Provavelmente. Não, tem pais que são legais. Na verdade, não, vamos generalizar. Tem exceção. Tem pais que contribuem de forma igual até mais. Mas a regra. Eu pego pela regra aqui. A regra é a regra, meu irmão. Aí quer dizer que a licença maternidade tem que ser exatamente igual. Em todos os casos. Porque é exceção, né? Tem pai que é massa. Mas tem pai que a grande maioria, infelizmente, não cuida da criança da mesma forma que a mãe. Eu estou falando pela regra. Aposentar. Absurdo a mulher se aposentar com 62,30 de contribuição. E eu com 65,35. Quem é que normalmente, eu sempre estou falando aqui regra, viu pessoal? Eu sei que tem exceção. Eu sei que tem pai que, por exemplo, quando é divorciado, ele lá divide exatamente a guarda, né? Guarda compartilhada, tem as mesmas obrigações e tal. Mas qual é a regra? Quem é que tem o terceiro turno em regra? É a mulher. Trabalha de manhã, trabalha à tarde, à noite, ele tem que arrumar a casa, fazer a comida. Essa é a regra. Então isso
é igualdade material. Tratar os iguais dentro de suas igualdades, as desiguais dentro de suas desigualdades, dentro de uma questão de garantir oportunidades. Estamos bem adiantados, viu? Olha, 9 e poucas, a gente vai terminar a tempo. Eu vou apenas aqui para o princípio da legalidade, tá certo? E aí a gente vê alguma questãozinha, a frasezinha, vamos embora. Vamos terminar bem, sem pressa. Aqui, ó. Uma coisa é a legalidade para a administração pública, e aí entenda-se Estado, no sentido de país. Outra coisa é para o particular. Isso aqui a gente vai ver em direito administrativo, mas eu vou adiantar. Tá certo? Então, quem quiser anotar isso aí, pode anotar. Beleza? Vamos lá. Pelo princípio da legalidade na Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. As pessoas só podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, legislativo e executivo. Isso significa que virá por lei complementar ou lei ordinária, já expliquei isso em outra aula. O que é que eu quero dizer aqui para você? Existem 3 expressões da legalidade. Em latim, mas a gente vai aportuguesar, beleza? Então, marque comigo. Existem 3 expressões da legalidade. Existem 3 expressões da legalidade. Vamos lá comigo. Primeira, legalidade segundo a lei. Legalidade segundo a lei. Segundo legem. Segunda, legalidade além da lei. Legalidade além da lei. Preter legem. Preter legem. Terceira, aí não é legalidade, seria ilegalidade, mas agir dentro da legalidade contra a lei. Contra a lei, contra a lei. Então, vamos lá. É simples, mas cai e você erra. O particular, ele pode agir segundo a lei. E além da lei. Exatamente, Valério. Segundo a lei e além da lei. O que significa isso, Lauro? Não estou entendendo mais nada. Agora já o que eu tinha entendido, desentendi, misturou tudo. Calma! Agonia! Aqui, ó. Segundo a lei. Se a lei manda, se a lei obriga, se a lei tipifica, você tem que respeitar. Vamos sempre pegar exemplo de penal, que a gente vai ligando penal com constitucional. Matar alguém. A lei está dizendo não mate. Porque se matar, você já 20 anos. Você age segundo a lei como? Não matando. Segundo a lei. Mas existem hipóteses. Mas existem hipóteses. Se alguém entra e não tem essa questão? No vídeo, pode falar. Se alguém entra na minha casa para matar, que é autodefesa, como é Sim, que legítima defesa. Aí é além da lei? Não. Aí ainda é segundo a lei. Porque está previsto no Tá Código previsto. Penal a legítima defesa. São as 4 excludentes de licitude que a gente vai ver na próxima aula de penal. A gente vai ver que tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. São casos que excluem a ilicitude. A conduta é típica, mas não é ilícita. E para ser crime tem que ser típica, ilícita e culpável. Aqui um exemplo é de além da lei. Ou seja, o que é agir além da lei? Para o particular, ele age segundo a lei manda. Mas se a lei não manda nem desmanda, se a lei não fala nada sobre o assunto, ele pode fazer. A lei da lei é fazer aquilo que a lei nem mandou nem desobrigou. Exatamente. O particular só não pode ir contra a lei. Já a administração, já o Estado, só pode agir segundo a lei. Olá, você está querendo me dizer então que o Estado, a administração, se não existir regra que mande ou proíba, ele não pode agir? Isso, exatamente. Porque a administração, o Estado, só pode agir segundo a lei. Nem pode agir além, nem contra. Já o particular pode agir segundo a lei e além da lei. Quando ela manda, quando ela obriga, ou quando simplesmente ela nem manda, nem desobriga. Quando ela não diz nada, silencia. Beleza? E é isso que temos na legalidade. Vamos aqui, uma questãozinha, essa questão é antiga, essa é 2009. Agora temos tempo, 2 questõezinhas. Acerca dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, veja essa aqui, a gente só vai fazer 2, beleza? E aí vamos embora. O bom desse projeto aí que eu tenho falado, e a gente vai estar falando no final da aula, é isso. Vocês poderem trabalhar mais questões. E aí é um cara que tem tempo para isso. Quer pegar questões mais novas, de concursos mais para cá, para debater com vocês, diante da doutrina, diante da lei e tal. É legal. E a gente também vai colocando lá nos stories da nossa página do Instagram, e aí vamos refletir, beleza?
E não se esqueçam de se inscrever, principalmente compartilhar todos os vídeos na íntegra no nosso canal do YouTube também, e aí vamos refletir. Pronto? Facinho, né? Aqui ninguém mais cai nessa, né? Principalmente agora que a gente sabe que o STF já decidiu o princípio da universalidade. Pelo princípio da universalidade, direitos e garantias fundamentais se aplicam a brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes, turistas, apátridas e tal. E pelo princípio da relativização não existem direitos e garantias fundamentais absolutos. Eles são relativos. Logo, a letra A e a letra B estão erradas pelo princípio da universalidade e o entendimento da STF. A letra D está errada pelo princípio da relativização. A letra E está errada pelos mesmos motivos de A e B. A letra C, não há no Brasil direitos e garantias que se revistam. Aí veja, nesse material eu trago mais algumas questões, são várias. Eu vou estar colocando elas nos stories e vocês também vão ter a oportunidade de ver lá. Eu trago o artigo 5º da Constituição atualizado, tá certo? Eu peguei lá atualizado no site do Planalto, certo? Totalmente atualizado, ó, com todos os incisos. Quem quiser já ir dando uma lidinha, é grande, são 78 incisos, 4 parágrafos. A gente vai trabalhar eles aqui, não de uma forma escalonada, seguida, numérica. A gente vai trabalhar aqui por temas, mas vamos trabalhar todos, certo? Mas aí ajuda e dando uma lidinha na lei, porque quando a gente estiver na doutrina, você já vai estar sabendo, tá vendo? Ó, coloquei ela todinha atualizada, certo? Atualizada, inclusive, no dia que eu preparei a aula, no final de semana, certo? Ó, tá vendo? Como ela é grande, isso é o artigo 5º, meu irmão, certo? Isso aqui é só o artigo 5º. E aí, para terminar a nossa aula, vamos com o nosso pensamento. E aí, vamos refletir? Eu repeti a frase que eu coloquei na reunião introdutória, porque infelizmente a reunião introdutória se dividiu em 3 partes, porque a gente ainda estava sem o nosso material de gravação. Acabo gravando no meu celular e aí a segunda parte e a terceira parte saiu com ruídos. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar para colocar, mas só ficou a primeira parte, tanto no Instagram como no YouTube. Mas a frase, uma das frases, que eram 3, que estavam, era do grande Paulo Freire, nosso maior educador. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de uma maneira crítica. É aquela ideia de que quando a educação, que também ele falou Paulo Freire, também ele falava, quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é virar opressor. Então, galera, vamos juntos, até a próxima aula, fiquem bem, se cuidem da saúde física, mental, estudem no tempo que vocês tiverem para estudar, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam lá na página, segue lá na página do Instagram e se inscrevam lá na página do YouTube, beleza? E aí, vamos refletir?